Roger Penrose é um físico, matemático e filósofo da ciência, professor da Universidade de Oxford. Publicou vários livros, vários trabalhos, mas dois deles são particularmente conhecidos, que são justamente A Nova Mente do Rei, Computadores, Mentes e as Leis da Física, e o Sombras da Mente, em busca pela ciência perdida da consciência. Em particular, esse último livro será objeto da nossa apresentação hoje e das considerações que nós vamos fazer sobre o trabalho de Penrose. Agora, o outro livro dele, A Nova Mente do Rei, também vai ser bastante mencionado, né? E a seguir nós faremos algumas considerações sobre a nova psicanálise e a física inerente a esse pensamento. A nova psicanálise de M. de Magno, que também apresenta um projeto em vários aspectos convergentes com o pensamento de Penrose. Então vamos a ele. Ele tem dois grandes livros, assim, que são as grandes referências do ponto de vista do pensamento dele, que é A Mente Nova do Rei, Computadores, Mentes e Leis da Física, que foi publicado em 93, aliás, em 89, né? E o Shadows of the Mind, que é Os Sombras da Mente, em busca pela ciência perdida da consciência, que é esse livro que nós vamos comentar hoje, que foi publicado em 94, mas só saiu traduzido em português em 2021, quer dizer, recentemente, embora o livro já seja aí de um certo tempo, né? Conforme muita gente observa, não se trata de um livro de divulgação, ou de resumo, ou de resenha dessas situações, mas trata-se de um programa mesmo de pesquisa a respeito do que seja inteligência artificial, dos limites da inteligência artificial, dos limites da física, da matemática, e mesmo de o que, né, que parece faltar nesses campos de conhecimento para que isso possa se efetivar com a proposta central, básica, que está no coração da IA, que é a possibilidade de replicar artificialmente a nossa mente, o nosso cérebro, né? Então, a discussão toda dele vai passar por aí. Então, ele é, conforme já disse, conhecido pelas pesquisas em astrofísica e cosmologia, contribuições enormes no campo da matemática e da psicologia. Tais resultados da pesquisa dele foram obtidos, inclusive, muito antes da existência comprovada, pelo menos mais recentemente, da existência dos buracos negros, que é uma das especialidades dele, né? Ele trabalhou com Stephen Hawking, tem dois teoremas muito reconhecidos no campo como fundamentais, inclusive para uma abordagem e um entendimento dos buracos negros que vem com a teoria da relatividade muito antes da sua prova mais digamos assim, mais prática, mais mesmo de experiência de laboratório, né? Essa é uma das dimensões, mas ele é um sujeito que eu acho muito interessante, o negócio, a ideia de parceria. Ele tem grandes parcerias, tem com Stephen Hawking, né? Ele tem uma parceria que eu achei assim, destacável para nós, que é com o Escher, que é o artista, que nós conhecemos bastante bem, principalmente pelas figuras topológicas dele, pelos trabalhos que ele faz, né? Mas uma vez o Penrose viu uma exposição do Escher, né? Ele gostou muito por causa dos objetos matemáticos do Escher, e ele construiu juntamente com o pai dele, que também era psiquiatra, né? Bastante conhecido na Inglaterra, e ele construiu os chamados objetos matemáticos impossíveis, o triângulo impossível e a escadaria impossível. Aqueles dois objetos que a gente conhece muito bem, aquele triângulo que não pode, inclusive, ser construído, de fato, é só desenhado, né? E aquela escadaria que a gente conhece também, que está subindo e descendo ao mesmo tempo. Ela é
em estrutura, digamos assim, em lógica de síntese de Möbius. E ele publicou esse trabalho em uma revista paralela, até porque, na época, ele não conseguia publicar em nenhum campo específico, porque aquilo não cabia na área dele, não cabia em outras áreas, quer dizer, justamente nesses trabalhos interdisciplinares. E ele pegou o trabalho e mandou para o Escher, que fez a construção dos objetos artisticamente. Então, isso é muito bacana, quer dizer, ele se inspira no Escher, que se inspira nele, né? Então, faz um cruzamento ali quase também revirante, né, da produção, o que é um bom exemplo para a gente pensar, por exemplo, mesmo as autorias, né, assim, já tão criticadas, o próprio Magno já fez tantos comentários sobre isso, né, que isso é praticamente uma mitologia que advém com a modernidade, e de que maneira que as colaborações produzem as mais variadas formas de conhecimento, né? Bem, isso é uma pequena abordagem sobre Penrose, é uma figura muito conhecida, quem tiver interesse é só aprofundar mais a pesquisa. Vamos, então, diretamente ao livro, né? Esses Sombras da Mente. A gente vai até entender melhor esse título dele, mais no último capítulo, quando ele faz um comentário a respeito do projeto dele, que aparece ao longo do livro, mas no final ele é bastante explícito, né? Por que essas sombras da mente, né? O livro está dividido basicamente em duas partes. Na parte 1, em que tem os capítulos que se chama Por que precisamos de uma nova física para entender a mente, né? A não computabilidade do pensamento consciente, e a parte 2, que ele chama de Qual nova física precisamos para entender a mente? A jornada por uma física não computacional da mente. Nesses enunciados, a gente já tem o desenho todo, praticamente, do livro, né? Nessa parte 1, ele resume suas concepções apresentadas no livro anterior, que foi A Mente Nova do Rei, né? E a gente sabe que é uma brincadeira que ele está fazendo com a roupa nova do rei, né? Quer dizer, aquele conto do Andersen. Ele está fazendo um uso, uma pequena paródia em cima disso. É a nova mente do rei. O rei aí é o computador, né? Nova mente do imperador, né? As articulações em torno da ideia básica de computabilidade e consciência e a evidência gödeliana, segundo ele, os teoremas de Gödel e a máquina de Turing, e o que Penrose chama de a evidência da não computabilidade do pensamento matemático, né? Essa primeira parte é digamos assim, é uma pedreira matemática, no sentido de que ele aborda um a um os teoremas, as concepções, principalmente centrado em cima da ideia de máquina de Turing, né? Quais são as extensões, quais são as consequências disso e quais são os limites disso. E, para ele, o limite disso, curiosamente, é o Gödel, que é parceiro do Turing nessa história, que ele menciona, mas ele não valoriza tanto o Turing por esse aspecto, embora ele comente isso mais à frente, né? Que é justamente a que nós vamos ver na segunda parte, na parte 2, a questão relativa a questão da completude e a questão da consistência, né? E os limites da própria matemática, pelo menos até o momento, né? Muito bem. Então, nessa parte 1, o primeiro capítulo, ele chama de A Consciência e Cálculos Computacionais, a segunda, a evidência gödeliana, e a terceira, a evidência para a não computabilidade no pensamento matemático, né? Nesses 3 capítulos, que são capítulos longos, ele vai mostrar principalmente que, com os instrumentos que a inteligência artificial tem, com os materiais com a física que se tem, com a matemática que se tem, né? O máximo que se consegue produzir seriam uma série de elementos relacionados à ordem da calculabilidade, da ordem do algoritmo, que ele explora longamente no trabalho dele as extensões, as qualidades e as possibilidades do algoritmo.
algoritmo, vamos entender, para o Penrose, é basicamente o algoritmo turiniano. Ele, por exemplo, não menciona a possibilidade dos algoritmos da computação quântica, né, que existem, e dos qubits. Ele não entra por aí, mesmo quando fala da parte da física quântica. Ele está na física, basicamente, né? Interessante assim que ele não aborda outras ciências que não sejam assim focadamente física, cosmologia e dentro disso a matemática, que tem um lugar central para o pensamento dele. Então, nesse pedaço, a grande discussão dele vai ser com os limites dos algoritmos e aquilo que é demonstrado pelo Gödel, né, como a noção de incompletude, né? De que maneira que a decidibilidade, a organização dos algoritmos, as decisões computacionais, elas são feitas a partir de uma parte da matemática que não pode ser incluída dentro dos algoritmos. Tá? Então, ele vai separar aí entre os matemáticos humanos, nós, né? Temos a nossa mente, e o matemático computacional. Ele considera também o computador como um possível matemático, digamos assim. Mas que esse segundo, ele não teria como aproximar um do outro, porque como o matemático humano é capaz de cálculos que não cabem na ordem algorítmica, né? Ele tem uma outra ordem, que ele vai chamar de insight, vai chamar de compreensão, que ele vai chamar de recepção, de inteligência e até mesmo de consciência, que não cabe na ordem algorítmica. E, portanto, a partir dessa noção, para ele, dentro do escopo fechado da inteligência artificial, a hipótese da inteligência artificial, como está desenhada, é falsa, né? Ela não se sustenta como tal. Quer dizer, por ali não vai se conseguir muita coisa, né? A mais do que já se consegue. A gente vê aí que ele está na contramão de uma série de outros pensadores atuais, inclusive até, talvez, eu não fiz ainda essa comparação, né? Por exemplo, o Wolfram, que nós comentamos aqui, que faz uma aposta radicalíssima na ordem computacional, né? A computabilidade, e mesmo a incomputabilidade faz parte do processo. Então, nós temos essa divergência. Tanto que ele é muito atacado pelos principais pensadores da inteligência artificial, né? Seja aí, por exemplo, o Searle, né? O Minsky, né? São alguns dos que disseram, inclusive, que a hipótese dele sobre a inteligência artificial não considera uma série de outras possibilidades, né? Mas ele é bastante cerrado em relação a essa parte que eu estou dizendo aqui dos limites que a matemática e a física, daí resultantes, né, possibilitam. Quer dizer, a sua tese fundamental é que a mente pode ser explicada em termos de física, mas ela não é um computador tradicional ou uma espécie de máquina de tudo. Esse é um dado central, né, para ele. É importante entender esse segundo aspecto. Quer dizer, para ele, a mente é física. Mas a física que temos, seja a relatividade, seja a própria quântica, a gente vai chegar lá daqui a pouco, elas ainda são insuficientes para que tenha a grandeza, o tamanho da mente humana como nós a conhecemos. E para ele, mente e cérebro é a mesma coisa. E ele não está interessado muito nas questões que a biologia pode trazer, tanto que ele não menciona a biologia. Porque para ele, assim como para Hawkins e para outros, a biologia é uma parte da física. E que, portanto, dentro da física é que essa questão deve ser respondida. Então, para ele, primeiro, a mente é física, né? Temos que entender qual é a física que vai possibilitar a emergência de um cérebro, de uma mente como a nossa. De que maneira?
E segundo, de que maneira que, posteriormente, ou num segundo tempo, essa física poderá possibilitar a criação, aí sim, de uma inteligência homóloga à nossa. Mas, do jeito que se tem, não tem essa possibilidade. Tanto que ele requer uma nova física. Ele usa essa expressão algumas vezes ao longo do livro dele, né? Ele acha que surgirá, inclusive, uma nova teoria que unificará a relatividade e a mecânica quântica, e isto é, uma futura teoria da gravitação quântica. Todavia, ele não aprecia as tentativas unificadoras, já em fase inicial, em parcial de desenvolvimento, como, por exemplo, a teoria das cordas, ou das supercordas, né? Ele faz também aí críticas ao longo do livro dele, de pedaço por pedaço, de todas as teorias que existem. Quem tiver interesse aí nas questões matemáticas e físicas, etc., tem, assim, o livro é muito didático, capítulo a capítulo ele vai desdobrando até onde que a gente está, né? Todo pensamento é computação, em particular, sentimentos de receptividade conscientes são evocados simplesmente pela execução de computação adequada. Segundo, receptividade é uma característica da ação física do cérebro. Enquanto qualquer ação física pode ser simulada computacionalmente, a simulação computacional não pode, por si mesma, evocar receptividade. Então, nesse sentido, para ele, por exemplo, o computador não tem entendimento, não tem receptividade. Aí ele vai analisar lá aquela narrativa sobre o quarto chinês, né? Em que está se fazendo uma operação sem fazer a menor noção do que está se fazendo. A terceira, a adequação física do cérebro evoca receptividade, mas essa ação física não pode sequer ser corretamente simulada computacionalmente. E a quarta possibilidade, a receptividade não pode ser explicada em termos físicos, nem em termos computacionais, nem por qualquer outros termos científicos. Isso é uma questão extrema que ele coloca, mas que ele não vai por aí, né? Ele quer dizer, é uma questão que a ciência não poderá responder, por exemplo, né? Mas não, a tese dele é a terceira, em particular, em que temos vários elementos, entretanto, eles ainda não conseguem dar conta do processo por inteiro, né? Então, nesse sentido, dá para reconhecer que o Penrose filia-se ao terceiro item, né? No entanto, para sustentar sua tese, ele apela para resultados variados da física e até da lógica, e assim recorre ao que chama de uma forma do teorema da incompletude de Gödel e Turing, né? Gödel é a questão da incompletude, ou da indecidibilidade, e Turing dos números computacionais e não computacionais. E foi uma outra maneira, né, que o Turing resolveu de uma maneira muito mais, até muito mais prática do que o Gödel, a mesma questão, né? O que pode computar, uma máquina pode fazer e um humano também pode fazer, né? Ou vice-versa. Os dois empatam o jogo quanto à possibilidade de fazer. O que não se pode computar, né, não é computável nem tampouco por um computador, mas também não é por um ser humano, e também fica na questão da proliferação, da infinitização, da proliferação de uma determinada programação, né? Nós vimos isso como princípio de computabilidade e incomputabilidade no Wolfram. Nós chegamos a mencionar isso. Então, o limite dele para a questão matemática e lógica está no Gödel, né? Na questão da completude e da incompletude. Só para relembrar um pouquinho, né? Gödel provou seus teoremas da incompletude em 31, o Turing foi em 36, mostrando que qualquer teoria efetivamente gerada, capaz de expressar a aritmética elementar, não pode ser consistente e completa. Para gerar consistência, alguma coisa tem que ser excluída, né? Não pode ser completa. Então, o contrário também, né? Na inconsistência, não teremos também a possibilidade de completude.
Então, a noção básica dele é que a ordem dos algoritmos seguem a ordem da consistência. Entretanto, né, tem um pedaço que fica de fora, e é o pedaço principal. É o pedaço que, para ele, ajuda a gerar aqueles elementos que estão sendo produzidos. Quer dizer, o que gera não está incluído, né? E o Turing próprio percebeu isso quando criou uma coisa pouco comentada. Ele criou, junto com a máquina de Turing, ele criou a máquina oracular, né? Que é o chamado oráculo lá no pensamento do Turing, que é o que não pode ser computado, pelo menos de maneira universal. Pode-se criar um programa homólogo, a máquina de Turing, que faça um cálculo, que obterá o resultado ou não, né? Mas, obtendo esse resultado, ele pode ser incluído na computação que está sendo feita. Mas é caso a caso. Eu não tenho um teorema geral, universal, como queria o próprio Turing, né, com relação a isso. Ele tem até uma brincadeira no texto dele, quando ele diz: perguntemos ao oráculo. Né? Quer dizer, o oráculo é uma outra máquina de Turing acoplada à máquina de Turing para tentar resolver no paralelo uma determinada operação. Né? Então, esse problema fazia parte da proposta de Hilbert. A gente sabe lá da história da matemática, no início do século. Ele listou os problemas que não estavam devidamente resolvidos. Né? Além disso, para qualquer teoria formal consistente que prova certas verdades aritméticas básicas, há uma afirmação aritmética que é verdadeira, mas não pode ser demonstrada na teoria. Isso é o Gödel. Né? A essência do argumento do Penrose é que enquanto um sistema de prova formal não pode, por causa do teorema, provar sua própria incompletude, os resultados do tipo do Gödel são prováveis por matemáticos humanos. Então, aí que entra essa disparidade. Até porque aí tem intuição, porque aí tem outras operações que estão em jogo que não estão dentro dos computadores. É nesse sentido que ele vai falar que a teoria computacional da mente é falsa. Né? É falsa no sentido de que, com aquilo ali, ela está em falso, ela não vai se sustentar nos seus elementos principais, porque o principal da questão não está sendo considerado. Né? O principal do problema não está sendo posto. Bem, esses argumentos estão apresentados desde a mente nova do Rei. Ele já trazia isso. E ele fazia aí uma referência à mecânica quântica e à física quântica, dizendo que aquelas operações ali, embora ele próprio tenha sérias desconfianças da mecânica quântica, ele acha, inclusive, que como Einstein achava também, que essa teoria não pode estar certa. Tá? Ele acha, inclusive, que alguma coisa melhor virá no lugar. Mas, entretanto, ela traz para o campo elementos que ajudam a pensar isso que está sendo indicado pela pesquisa dele. Né? E aí ele entra nessa segunda parte do seu trabalho, quando ele, então, vai examinar principalmente as características dessa parte da física. Né? A parte 2 destina-se à discussão dos fundamentos da mecânica quântica. Tópicos variados são debatidos, tais como o colapso da função de onda, que é uma das coisas mais estudadas, né? O problema do gato de Schrödinger, que já virou até cultura de massa, e o significado da experiência de Elitzer-Weidmann, que é um aparelho para medir probabilidades dentro da física quântica, que os físicos consideram como uma das maiores invenções para extrair resultados dentro desse campo. Até bombas, se a bomba vai explodir ou não vai explodir, né? A moda do gato de Schrödinger pode ser calculado por essa experiência, que inicialmente era apenas um jogo mental, né? Mas o que hoje já está sendo, inclusive, praticado em laboratório. As questões que Penrose traz aí, capítulo 4, a mente possui um lugar na física clássica? Exatamente que não. Né? Tem até a resultante, mas não tem o modo de operação. Né?
Depois ele entra na estrutura do mundo quântico e a teoria quântica e a realidade. Aí ele está no capítulo 6. Então, do capítulo 4 ao 6 é a mecânica quântica que ele vai apresentar, estudando todas as características, os aspectos, etc. E as teses básicas dele estão no capítulo 7 e 8. Né? Ali é que a gente vê o resumo das posições dele. Ele fez todo esse percurso, desde a mente nova do rei, até Sombras da Mente, até o capítulo 6, para chegar à sua proposição, que a gente vai ver a seguir. Né? Então, eu acho interessante o seguinte, que ele faz frequentemente a referência, inclusive é textual, isso, a natureza não mecanicista da mente. Né? Porque ele considera a mecânica quântica como uma não mecânica. Né? Interessante, inclusive, apesar do nome, está lá, mecânica quântica, ele exclui, ele separa essas duas coisas. A física quântica, para ele, não seria da ordem da mecânica. Portanto, a máquina que ele tem como referência extrema é a máquina universal do Turing, como desenhado pelo teorema. Então, a natureza não mecanicista da mente, decorrente dos teoremas da incompletude de Gödel, deveria orientar, segundo ele, nosso pensamento para leis físicas não mecanicistas, sugeridas pela mecânica quântica, por exemplo. Né? Um tipo realmente radicalmente novo de ciência, de modo a comandar os aspectos não computacionais da nossa mente. Então, ele está separando realmente aí uma dimensão. É preciso uma física que não seja algorítmica, que não seja computacional, colocando isso quase como um limite entre uma coisa e outra. Né? De acordo com o Hao Wang, que fez a entrevista famosíssima e rara com Gödel, né? O Gödel teria declarado a ele que, ou bem a mente humana ultrapassa todas as máquinas, para ser mais preciso, ela consegue decidir mais questões teóricas sobre números de qualquer outra máquina, ou bem existem questões teóricas sobre números indecidíveis para a mente humana. Então, ele bota aí uma extremação. Né? Tem um além de toda essa ordem, e para o Penrose, a matemática não seria diferente das outras produções humanas em relação a isso. Né? Então, assim como em A Mente Nova do Rei, ele aceita como patente a tese de que a natureza, agora eu vou começar a usar mais essa palavra, physis, produz processos não computáveis, embora nenhum nível clássico dentro dos domínios da física tradicional, não quântica, como a mecânica newtoniana, porém, por meio de métodos algo indiretos, pode-se demonstrar que tais processos ocorrem mesmo na mecânica clássica. Esses rabos, esses restos, esses elementos que não estão incluídos dentro dentro da conta, né? Essas imprecisões. E a gente conhece muito bem isso da matemática tradicional, seja número π, seja, né, os chamados números primos e outras questões mais, onde a matemática mostra a sua abertura, né? A sua impossibilidade, pelo menos até o conhecimento atual, de um fecho a respeito da sua consistência. Né? A gente não sabe até hoje se o número π é consistente em algum termo final ou se ele é efetivamente infinito. Né? Isso é indecidível para a matemática, e isso faz questão para esses pensadores, né? Porque bota em xeque a própria noção de número, por exemplo. Muito bem. Então, por outro lado, só a maneira de considerar a mecânica quântica como, em princípio, errada, essa tese que ele começou a apresentar no Mente Nova do Rei, né, devendo ser substituído por uma teoria inteiramente nova, mostra-se, ao que tudo indica, uma afirmação, pelo menos quanto a isso, bastante polêmica, mas que é muito parecida com a postura do Einstein, que achava, inclusive, que a mecânica quântica deveria ter tinha alguma coisa errada com ela. Né? E aí é que vai entrar toda a questão da parte final, né? Quando ele vai mostrar o seu pensamento inserido dentro de
de uma concepção platônica, né? Vou deixar isso para o finalzinho, para a gente fechar a apresentação com isso, né? Já falamos também da sua questão sobre a biologia, e também o fato de que o livro dele abre muito mais questões do que propriamente fecha, o que se mostra como um programa de pesquisa em aberto dentro da ordem da computação, da física, da inteligência artificial e da cosmologia, né? Aí eu tentei, pegando vários outros autores também, resumir algumas articulações básicas apresentadas no livro para nosso entendimento aqui, né? Primeiro, a consciência humana não é algorítmica. Estou falando tudo para o Penrose, né? E, portanto, não é capaz de ser modelada por um tipo de máquina de Turing convencional de computação digital, ou de computador digital. Penrose praticamente não leva em conta a computação quântica e seus algoritmos em qubits. 2. A mecânica quântica desempenha um papel essencial na compreensão da consciência humana. Especificamente, ele acredita que os microtúbulos dentro dos neurônios suportam superposições quânticas. Nós vamos ver isso agora mais em detalhe, né? Porque é isso que ele abriu no livro A Mente Nova do Rei. Ele publica o livro e logo depois um outro pesquisador, ao ler o livro, se interessou e fez uma proposta para ele, que nós teremos a seguir, né? O colapso objetivo da função de onda quântica dos microtúbulos, para ele, é crítico para a consciência. Isso no Mente Nova, nas Sombras da Mente, né? Provavelmente, segundo a hipótese dele, está ali, se não a origem, pelo menos a base da existência da consciência fisicamente. Para nós seria biologicamente, mas para ele é fisicamente. O colapso em questão é o comportamento físico, não é algoritmo e transcende os limites da computabilidade, no sentido das máquinas de Turing, né? E a mente humana tem habilidades que nenhuma máquina de Turing poderia possuir por causa desses mecanismos da física não computável, né? E na página 57 ele fala, estou citando o livro agora, ele fala sobre essa operação, né? Ele diz: na mente há algo que seja, por princípio, não computável em um sentido que descreverei em breve. Cálculos computacionais que estão simplesmente além dos computadores existentes ou vindouros, ou das técnicas computacionais existentes ou vindouras. Os das técnicas computacionais ainda são, tecnicamente falando, cálculos computacionais. Então, ele quer pensar alguma coisa que possa, né, dar esse salto para algo não computacional, mas que seria o modo de operação, de funcionamento básico, originário do cérebro ou da mente, né? Importante lembrar, isso sou eu anotando, que Turing introduziu a ideia de máquina algorítmica abrangente, a máquina de Turing universal, que pode realizar qualquer operação algorítmica, mas também demonstrou que existem certas classes de problemas que não possuem qualquer solução algorítmica, em particular o problema da parada e os números os incomputáveis, né? Então, isso está anotado também no pensamento do Turing, porque, embora ele chame de máquina universal, é que é o limite da computabilidade, mas ele não bota tudo na conta da computabilidade. Há números incomputáveis, né? Então, nesse sentido, ele está empatando aí com o raciocínio do Penrose. Não, vamos dizer assim, para não desmerecer o Turing em favor do Gödel, então, estão batendo em questões muito parecidas, né? Muito próximas. Então, questões importantes para o Penrose, segundo a nossa leitura. Os computadores do futuro, de fato, terão mente? A presença de uma mente consciente influencia o comportamento de alguma maneira? Essa é a pergunta dele, direta. Faz algum sentido falar de tais tópicos em termos científicos, ou será que a ciência não é de forma alguma competente para responder às questões que estão relacionadas à consciência humana? Parece que existem, segundo ele,
4 pontos de vista ou extremos de um ponto de vista que alguém pode defender de forma razoável sobre este assunto. Ele constrói todo o livro dele em torno dessas 4 questões aqui. Ou vai para cá, ou vai para lá, ou vai para lá. Ele acha até, inclusive, que é uma questão só desdobrada em 4 subitens, né? Eu vou bem devagar aqui. A primeira, todo pensamento computacional, em particular sentimento de nossa autoconsciência, surge meramente do resultado de cálculos computacionais apropriados. Essa é a que ele está criticando, inclusive, com relação ao entendimento da mente pela inteligência artificial. Embora a inteligência artificial não seja só isso, é bom se dizer, né? Autoconsciência, a B. A autoconsciência é uma característica do funcionamento físico do cérebro, e ainda que qualquer ação física possa ser simulada computacionalmente, a computacional em si não pode ser consciente. Segunda maneira de entender o problema. Terceiro, a autoconsciência é resultado do funcionamento físico apropriado do cérebro, mas essa ação física não pode ser simulada computacionalmente de forma adequada. Segundo o meu entendimento, e depois a afirmação dele mesmo, é a posição dele Penrose, né? Quarta, a autoconsciência não pode ser explicada em termos físicos, computacionais ou científicos. Né? Que ele vai, em dado momento, fazer uma rápida menção sobre isso, porque a insistência dele é que a explicação, a proposta tenha que ser física, tem que ser dentro da physis, né? E aí, então, é que surge a tese original dele, que nos interessa de perto aí para as questões que estão sendo trazidas pelo Magno, né? Ele, depois da publicação do primeiro livro dele, A Mente Nova do Rei, né, que produziu um grande impacto na época, um pesquisador chamado Stuart Hameroff, que é especializado a especialidade dele é anestesia, né, e pesquisa sobre o cérebro. Ele ficou muito interessado na questão do Penrose e devolveu a questão para o Penrose, né, dizendo que possivelmente o que ele estava buscando talvez se encontrasse nos microtúbulos dentro do citoesqueleto da célula, né? O citoesqueleto é isso. Então, os microtúbulos poderiam ter essa sobreposição quântica e, em dado momento, elas decaem para um lado ou para o outro. Então, a questão que ele aponta e acho que isso que você está buscando tem pesquisa que está indo nessa direção. Tá? E aí que ele faz, então, uma parceria com esse pesquisador chamado Stuart Hameroff. Quem quiser pesquisar é interessante, a pesquisa dele é ampla, ele tem pensamento próprio, né? E os dois constroem uma operação, conceito, uma abordagem que é chamada ORC-OR, né? Que seria Orchestrated Objective Reduction. Seria redução de objetivo orquestrado. De como se dá a passagem da situação quântica para a situação, vamos chamar de clássica, né? Como é que se dá essa queda, essa operação? E ele, Penrose, vai aí num sentido um pouco diferente da questão do observador, como proposta lá pela física quântica no começo, né? E que, para ele, isso é uma questão central da gravidade quântica, independente, inclusive, de observador ou não, né? Ele constrói uma outra possibilidade para essa decoerência, que é assim chamado também, essa decadência, essa bifidização, né? Esse momento de binarização do bífido, digamos assim, usando os termos do Magno, né? Em que momento é que aquilo ou vai para um lado ou vai para o outro? Cai para um dos
para uma das possibilidades e se orquestra em uma formação, usando termos também da nova psicanálise, já organizada computacionalmente. De que maneira que passa-se de um estado para outro, né? Então, isso ele chama de OR, né? Orchestrated Objective Reduction. Então, pegando o meu resumo aqui, quando escreveu seu primeiro livro sobre a consciência, The Emperor's New Mind, novamente do imperador, do rei, faltava a Penrose uma proposta detalhada de como esses processos quânticos poderiam ser implementados no cérebro. Posteriormente, Stuart Hameroff, que leu o livro, né, sugeriu a Penrose que certas estruturas dentro das células cerebrais, os microtúbulos, eram candidatos adequados para o processamento quântico e, finalmente, para a consciência. A teoria OR surgiu da cooperação desses dois cientistas e foi desenvolvida no segundo livro do Penrose, que é o Sombras da Mente, né? A parte final do livro é dedicada a essa ideia, a essa hipótese que ele recebeu do Stuart Hameroff. Ele desenvolve, mas a ideia inicial é desse outro pesquisador, né? Então, essa proposta, essa orquestração, baseia-se no princípio de que há dois níveis de explicações na física, né? O clássico, usado para descrever objetos em larga escala, e o quântico, que descreve eventos em nível subatômico, né? E ela prevê a relação entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Propõe, inclusive, o Penrose propõe que um estado quântico permanece em superposição até que a diferença na curvatura do espaço-tempo alcance um nível significativo. Essa ideia é inspirada pela gravidade quântica, conforme mencionamos. É uma alternativa à interpretação de Copenhague, que postula que a superposição falha sob observação, e a hipótese dos muitos mundos, que afirma que cada resultado alternativo de uma superposição se torna real em um mundo separado, né? Então, teria outras consequências essa hipótese do Penrose sobre a decoerência inspirada, segundo ele, em gravidade quântica. Isso é uma pesquisa que eu ainda vou ter que fazer muito mais para poder ter maior clareza a respeito dessa diferença, né? Bem, a contribuição do Hameroff para a teoria derivou de estudos das células cerebrais dos neurônios. Seu interesse centrava-se no citoesqueleto, que fornece uma estrutura de suporte interna para os neurônios e, particularmente, nos microtúbulos, que são componentes importantes do citoesqueleto. À medida que a neurociência progrediu, o papel do citoesqueleto dos microtúbulos assumiu maior importância. Além de fornecer uma estrutura de suporte para a célula, as funções conhecidas dos microtúbulos incluem o transporte de moléculas, incluindo moléculas de neurotransmissores ligados a sinapses e controle de movimentos, crescimento e forma das células. Então, é um elemento importantíssimo, né? E isso difere da ideia de que toda a lógica cerebral estaria somente no disparo neuronal, nas sinapses entre os neurônios, né? Você teria, então, uma outra possibilidade surgindo aí pela pesquisa sugerida por eles, né? As opiniões do Penrose e do Hameroff sobre o processo de pensamento humano não são amplamente aceitas nos círculos físicos, os ditos científicos. Muita gente caiu de pau em cima, entre eles o Chalmers, né, o Marvin Minsky, o próprio John Searle e tantos outros, né? Enfim, e essa a mesma situação, a hipótese OR ainda é uma coisa a ser considerada. Mas, digamos assim, está trazendo uma nova possibilidade dentro desse aspecto do entendimento da emergência do cérebro como da ordem da physis, né? Da ordem da física, segundo Penrose. E, no final, ele encerra o livro tem muito mais coisa, o livro é imenso, é um livro para ser estudado largamente, com questões, inclusive, difíceis de serem acompanhadas em diversos ramos da matemática e da própria física, né? Mas, em linhas gerais, são essas, e no final do livro ele
faz assim a sua declaração, digamos, o seu quase que manifesto, dentro do qual está o seu pensamento, né? E ele encerra falando dos três mundos e dos três mistérios que ele teria abordado dentro do livro. E aí ele declara o seu platonismo, né? Isso está a partir da página 527 até o final do livro. Ele se declara francamente platônico. E ele começa, inclusive, dizendo que há três mundos nos quais a física terá que lidar, né? A física. A primeira é o mundo platônico das formas matemáticas. Então, toda essa produção matemática, que para ele, inclusive, está no interior da organização da própria física, do próprio universo, do próprio mundo, né? Quer dizer, para ele, portanto, essa articulação é matemática, né? Ela existe previamente. Ouviram? Né? Ela existe previamente. Então, os teoremas de Turing já estão lá, antes do Turing fazer o download deles, né? São formas que existem e preexistem à mente humana, né? Então, primeiro, ele diz, é necessário incluí-las como um mundo que faz parte desse mundo físico. O segundo essa página 528, essa 529, é o mundo físico propriamente dito, aí onde a física está operando atualmente, principalmente entre a relatividade e a quântica e todas as outras formas de física que estão em emergência, né? E o terceiro mundo, página 530 em diante, é o mundo mental, né? Então, há uma interação entre esses três mundos, entre um e outro. Passagem de um para o outro. Quer dizer, é como se o mundo físico fosse uma decadência, uma concretização do mundo platônico-matemático, e a mente fosse capaz de ir interagindo com isso e produzindo entendimentos a respeito disso também. Então, para ele, está uma seta que aponta para você, faz três setinhas do mundo platônico-matemático. Atenção a isso, né? É mundo platônico matemático. Ele diz, não estou dizendo que não poderá haver para outras possibilidades. Eu estou interessado aqui no regime matemático, né? Então, matemático para o físico e do físico para o mental, né? Me lembrei até da ontologia matemática do Badiou, que reduzia toda a ontologia matemática. São coisas diferentes, mas me lembrei de outros pensadores também que já andaram por aí, né? Então, eu queria só uma questão final, que eu acho que é interessante para a gente, né? Porque esses pensadores, com todo o protocolo de pensamento que eles têm, esse é um protocolo muito fechado, né? Eles têm que dar resposta dentro do âmbito em que eles estão trabalhando, eles não podem ficar viajando demais sem certas comprovações, certas balizas de referência. Ele termina o livro dizendo assim: existem questões profundas, página 538, e ainda estamos longe de explicações. Eu argumentaria que não haverá respostas claras no futuro, menos que as características interrelacionadas de todos esses mundos entrem em jogo, dos três mundos, né? Nenhuma dessas questões será resolvida isoladamente das outras. Eu me referi aos três mundos e aos mistérios que relacionam um ao outro. Sem dúvida, não existem realmente três mundos, mas um, cuja verdadeira natureza ainda não conseguimos nem mesmo imaginar nos dias de hoje. Então, não são três. Isso teria uma física que, né, unificasse essas três possibilidades, né? Achei muito interessante esse final dele, porque ele aqui ele transcende as questões dele, né? Ele vai numa aposta que, entretanto, é um salto no escuro também, né? Muito bem. Então, resumidamente, né, tem muito mais coisas do que tudo isso, resumidamente, são algumas questões que a gente verifica dentro desse livro Sombras da Mente. Então, está explicado o título, né?
essas sombras da mente a que ele se refere, ele está se referindo ao mito da caverna, das sombras, né? A saída progressiva da caverna para um maior esclarecimento, né? Então, tem uma metáfora aí dentro disso, não é à toa, né? Então, esse platonismo vai aparecendo dentro dos raciocínios dele, mas no final, na última parte, no último capítulo, ele é bastante categórico. Eu até fiquei meio, assim, quando li a primeira vez, li certo? Li corretamente? Um cara desse tamanho, entrando por aí, né? Mas, enfim, mas aí pensando nessa última frase, eu acho que tem mais coisas, né, talvez, que se espera a respeito disso, né? Bem, essa é a primeira parte da apresentação. Não sei se teremos tempo, né? Na segunda parte, eu queria trazer algumas correlações com a nova psicanálise, que é o que nos interessa, né? Por que falar de Penrose, né? Não é só pelo Penrose, é de que maneira que a gente tem aí algumas questões que poderiam ser trazidas nesse momento, né? Então, eu vou apontar, isso é mais uma lista, mais um projeto de pesquisa, um polo de estudo, né, do que outras coisas, né? Penrose requer uma nova física que pudesse compatibilizar a física atual, que resolvesse o problema entre relatividade e física quântica, né? Ele diz que, assim como Galileu e Newton unificaram a física grega, duas físicas, assim como Penrose também pensa que é necessária uma nova física que pudesse unificar os sistemas físicos clássicos e quânticos, né? Essa é a tese dele. E qual é a nossa questão? Aí eu vou, por minha conta e risco, fazendo algumas aproximações, né? A nova psicanálise, desde o esquema do pleroma, que propõe, no meu entendimento, no seu bojo, né, uma nova física. Uma cosmologia está muito explícita. O Magno fala em uma cosmologia libidinal, né? Ele é bem explícito. Mas eu acho que tem ali uma física libidinal também, né? Tem ali uma proposta, um entendimento, um encaminhamento para essas questões, né? Justamente como a cosmologia, que tem como projeto uma generalização do processo por inteiro, quer dizer, a física por inteiro, com todos esses problemas, inclusive que o Penrose lista. Acho que é aí que a acessibilidade do Penrose me interessou, né? De que maneira que ele fala, mas pera lá, é a teoria que está abaixo do que a gente pode verificar, né? É quase como se ele pegasse assim um poema e, pera lá, qual é a física aqui que é capaz de me ajudar a entender isso, né? Então, ele vê a limitação das ciências até o momento. A cosmologia tem como projeto uma generalização do processo por inteiro, que eu penso assim, uma física plerômica, que pode se realizar, a realização do sonho do Penrose, né? Uma física que pudesse resolver a questão do surgimento do cérebro-mente, como o nosso, capaz de consciência e seus efeitos, ou de autoconsciência, ou de inconsciente, como criação, criatividade, sonho, inteligência, imaginação, insights, etc., que ele menciona e que não são capazes de serem contemplados nem pelas máquinas de Turing, né? Nem pelas máquinas oraculares, e tampouco pela física como a conhecemos até o momento, a não ser começando a se aproximar agora da física quântica, né? Então, o nome dessa physis, como eu vejo, dessa natura, usando o termo latino, é o haver, né? Essa máquina do haver. E aí eu fiz algumas notas assim para a gente lembrar das propriedades desse haver, tomando aí, como indicação do próprio Magno, a teses como physis, né? O haver é pulsional, né? Goza do desejo de simetria absoluta, que não há, um desejo impossível. Isso é um problema, inclusive, que é muito mal trabalhado na física. O que se tem de melhor disso é a ideia de entropia, né? Que, entretanto, não é vista dessa maneira. Por exemplo, toda a ordem do desejo, do tesão, etc., e tal, como é que isso compareceria dentro de um pensamento que tem que incluir isso necessariamente, né? Como da ordem do físico. O paradigma dessa física seria sexual, né? Freudiano.
a pulsão, como proposta por Freud, e generalizada por Magno, Constant Kraft, né? Desejo, fantasia primordial, que se escreve como a lei, lembrando que a ideia, inclusive, de lei vem da física, né? As clássicas leis de Newton, e o Magno aí jogando com as duas acepções principais de a lei. Haver desejo de não haver, que não há, e que põe um princípio de catoptria, espelho absoluto, o revirão, como componente fundamental desse processo, né? Esse limite se dá, o limite dessa operação, no recalque originário, e quebra de simetria originária e a ressonância dentro do próprio sistema, né? A cosmologia tem alguma coisa parecida, mas bastante indecisa com relação ao seu destino, né? Se trataria de uma física artificialista, que os processos resultam em formações do haver, né? Que comparece com artifícios espontâneos, artifícios industriais, juntamente com a máquina que produz todas as formações, o revirão. E aí nós temos uma questão fundamental, o revirão suposto ao haver e suposto aí de formação quando se replica, né? Então, nessa operação dupla é que me parece que está a questão do Penrose, né? Enfim, parece assim que o Penrose fica intuindo com a questão da idioformação. Como é que tem um cérebro como o nosso, que tem tudo isso que está lá no Teorema do Gödel, que está lá nas máquinas de Turing e nos números não computáveis no problema da parada, né? São questões dessa ordem, terá que ter uma mente que emerja, constituída, segundo a física que a produziu, segundo a física da qual ela emerge, né? Então, haverá que ter um entendimento, um conhecimento, uma teoria a respeito de uma física que a formalize dessa maneira, né? Então, me parece que a grande questão aí, que eles estão perquirindo, estão intuindo, mas não têm, porque eles têm uma psicologia muito, muito rasa, né? Eles não fazem correlações com a psicanálise, por exemplo, que é a noção de consciência, ou mesmo de autoconsciência, que o Magno também já comentou lá no Revirão 2000, 2001, né? A respeito da questão da consciência, que ele mostra claramente que o que se trata mesmo é de inconsciente, né? Mas a operação que eles estão fazendo é essa. Tanto que o Penrose é muito explícito, ele diz, eu só estou falando da consciência enquanto conhecimento perceptível e conhecido. Eu não estou entrando em outras áreas. Até a própria ideia de consciência dele é muito fechadinha, até mesmo para a psicologia, né? Então, é isso. Então, eu disse que, vou repetir porque acho importante, trata-se de uma física artificialista, né? Pura arte. Desse processo resultam as formações do haver, que comparece com artifícios espontâneos e artifícios industriais, quando produzidos por via de formação, juntamente com a máquina que produz todas as formações, o revirão, que pode ser pensada como uma máquina de artifício absoluto, né? Porque nós temos na nova psicanálise a máquina última, né? A máquina última. E o seu modo de funcionamento. Não há nada além dela, né? Máquina topo de linha. Computador de última instância, se assim pudéssemos chamar, né? Dentro da nova psicanálise, isso pode perfeitamente ser entendido como uma máquina, né? Para o Penrose, isso faria uma questão seríssima. No âmbito, no seio do haver, emergem as ideoformações, que são aquelas formações que portam a máquina do revirão e eu botei aqui, a autoconsciência, né? Daí resultante. A cosmologia, por exemplo, pressupõe o princípio antrópico. Então, também é outra maneira de intuir a questão da emergência de mentes que, de alguma maneira, são capazes de ter essa ressonância com o próprio cosmos, né? Embora exista princípio antrópico fraco, forte, e toda uma série de outras possibilidades, de qualquer maneira, haver dentro da física essa ideia é intuição de algo parecido com o conceito, com a ideia de idioformação, né? Para mim, é uma das ideias mais importantes que a gente possa ter.
A idioformação pode comparecer em qualquer região do AV, estou falando dessa nova física, bem como surgir de um artifício industrial gerado por uma tecnologia como a inteligência artificial ou outra que venha a ser criada. O homem é um caso dessa idioformação que Magnus chama de pessoa, né? Uma pessoa é constituída de primário, secundário e originário, já conhecemos isso. E lembrando apenas que, no caso da IA, esse problema já tinha aparecido em outros autores que o Wagner comentou, que foi o caso do Daniel Dennett, né? Que estabeleceu, inclusive, já ele dizendo que era possível de uma mente parecida com a nossa, e ele falava que tinha as máquinas de Turing, que é o Penrose analisa, tinha as máquinas de von Neumann, que praticamente o Penrose nem menciona sobre isso, e as máquinas joycianas, né? Fred King e outros cientistas falaram em digital philosophy, o próprio universo como resultante de uma operação computacional, e o Wolfram com sua equivalência computacional que nós comentamos aqui, né? Aproveitando-se de referências desse campo, Deleuze e Guattari criaram as máquinas desejantes também, ampliando essa própria noção. E Magno formula, a partir de Freud, a máquina do revirão, a máquina catóptrica, ou máquina pulsional, e ele diz na época que ainda estava faltando, na série do Dennett, a máquina de MD, né? Faltava esse pedacinho para que pudesse se pensar essa mente plena, essa mente plerômica, algo parecido com isso que está sendo mencionado de alguma maneira pelo Penrose, né? A máquina de revirão que encaminha uma resposta para o que seja mente plena, pensamento, autoconsciência, inconsciente, que estão caros os pesquisadores da cibernética, da robótica e da IA, das neurociências, das ciências cognitivas e cara Penrose, mas que me parece que eles não têm a ferramenta, né, para pensar esse segundo pedaço. Muito avançados fisicamente, cosmologicamente, computacionalmente e muito retardatários em relação a pesquisas sobre a mente feitas em outros campos, né? O haver pressupõe uma nova física plerômica que possa conter qualquer formação possível, nada fora dele, tudo está nele desde sempre, né? E esse haver, como se sabe, pode ser conhecido como, no caso da idioformação, uma experiência bruta, traumática, nossa condição trágica de haveres, como uma cosmologia, como uma nova física e, quem sabe, com outras possibilidades, né? Quando se fala o haver, se está falando de maneira substantivada desse conjunto aberto do que há, que se chama universo, multiverso, que Magnus chamou também de unidiverso, né? Em qualquer forma de disponibilidade com que se apresente. Com que haja materialmente dado, ficcionalmente construído, real e virtual, manifesto ou latente, faz parte do haver e de suas possibilidades de mutações. Eu acho que é aí que o Penrose fala do platonismo dele, né? Uma maneira de incluir, de alguma maneira, esse aspecto extremamente poderoso da ficção, né? Nele não há fora, e o que quer que haja lhe pertence, isso que há se constitui como um único e singular, né? Esse haver não é estático ou imóvel, suas conformações estão em permanente agonística e metamorfose, pois o haver é, segundo Magno, movimento desejante puro. Tudo o que deseja é não haver. 1990. A causa desse movimento é a força básica suposta ao haver, que Freud chamou de pulsão, em além do princípio do prazer, né? Esse haver é também outro aspecto importante, é sempre o mesmo, neutro, único, singular, sem nenhuma referência, outra que não seja o seu desejo recursivo de não haver. Sob a força da pulsão, ele vive em constante busca, constant Kraft, que é um conceito físico, né? Força constante, de reversão ao seu simétrico antiomórfico, o não haver, mas como isso é absolutamente impossível, a pulsão retorna ao haver em revirão, voltando a produzir diferenças, formações do haver, etc., né? Então, aí está posta essa máquina, né? Essa physis pulsional de base freudiana, com seu circuito pleno, em eterno retorno e em modo perpétuo. Questões todas extremamente importantes na cosmologia e na física, né? Não há outro lado desejado.
E as idioformações são comovidas por essa experiência bruta de haver, né? Pode sentir na própria carne, reconhecer sua presença, mas da qual não há saída possível, só dentro, né? A própria ideia de fora não tem aí. É por isso que eu tenho o lembrete que eu mostrei para vocês da outra vez, da minha garrafinha de Klein, né? Que é um objeto que é isso, não dentro, não fora, igual, semelhante a uma cinta de Möbius, né? Enfim, acho que já, para não ficar repetindo demais a mesma coisa. Então, essa condenação ao haver, condenação e salvação, conforme o Magno várias vezes fala, porque alguma vez a gente se apega a um dos aspectos, né? Porque portamos aparelho para lidar com isso, né? Que é justamente a máquina do revirão para lidar com qualquer possibilidade, por mais trágica que seja. Então, temos essa situação, essa física teria que, de alguma maneira, contemplar esses elementos, né? Para dar uma resposta mais ou menos consentânea com o que o Penrose fica pedindo, dessa nova física. E aí, para terminar essas breves anotações sobre isso aqui é muito longo, valeria uma consideração muito mais detalhada, né? Eu queria encerrar com o texto que o Magno nos mandou bem recentemente no Amaravalho, onde ele acho que apresenta um encaminhamento dessa questão física, né? Para ser pensada aí. Talvez até um pouco diferente do que eu comentei com relação a essa nova física, né? De 16 de maio, eu vou ler agora o texto todo, MD Forró, verifiquem em dicionários. Coalescência. Princípio através do qual os elementos dispersos se unem formando um todo maior. Coalescente, que é altamente aderente. Aderente que se liga de modo intenso, que adere com facilidade. É sinônimo de fusão, junção e aglutinação. Maneira através da qual coisas diferentes se juntam e se completam, resultando em algo inteiro em que não se consegue identificar os componentes iniciais. Então, com apenas especulação, digamos, ciência-ficção, surgiram os cientistas da física que reflitam sobre a seguinte possibilidade teórica. Uma teoria unificada? Como resolver o problema aparentemente insolúvel, como as formulações até agora disponíveis da incômoda incoerência do mundo macro e do mundo micro, digamos, da teoria da relatividade com a teoria dos quanta. Nós vimos que essa é a questão do Penrose, né? Uma teoria unificada até hoje não compareceu, ou porque será necessário encontrar uma terceira via, segundo alguns cientistas, ou porque, segundo outros, não é para se unificar nada, mas sim manter a disjunção dos dois campos. O que a psicanálise pode sugerir é que, uma vez que desde Freud, e com acrescentamentos subsequentes, dada já bem longa experiência de análise, as características do mundo micro comparecem no que chamamos de inconsciente. Por exemplo, ausência de temporalidade cronológica, sobreposição, espaços múltiplos, etc., de modo radicalmente diferente do que vivemos e articulamos no mundo macro, isto é, o modo como funcionamos com as formações imediatas do espontâneo, natureza, physis, e, portanto, com as formações do nosso primário, sendo que as formações do secundário oscilam, como sabemos, entre os dois níveis consciente e inconsciente, como há muito está demonstrado. Podemos nos perguntar imaginativamente se não é o mesmo que acontece no mundo físico entre os fenômenos macro e os fenômenos micro e os fenômenos macro. Assim sendo, talvez, ao invés de procurarmos por uma unificação da teoria, pudéssemos procurar pelo funcionamento acima como abaixo, como dizia o latim. Sicut imperius quod superius. Isso está lá na Tábua de Esmeralda. O Magno já mencionou isso muitas vezes em seminários antigos, né? Então, a proposta de um princípio de coalescência,
que, de algum modo, a ser compreendido, reduz o software do micro, digamos assim, ao hard do macro, assim como acontece na redução de inconsciente a consciente, em nossas formações psíquicas e o que se dá no campo psi, mediante o fenômeno nomeado por Freud de recalque, que reduz a bifididade do inconsciente, com suas características de com sua característica unilateralidade topológica, à bilateralidade procurada pelas formações conscientes, de modo a poderem lidar com o mundo macro. Quem sabe? Aí ele encerra o texto, né? Enfim, eu termino dizendo, enfim, uma nova física que leva em consideração o haver, o revirão, a teoria das formações e a idioformação, pessoa. Né? É isso aí, por enquanto. Ok? Não sei se foi muito abrupto, se foi muita coisa, mas, enfim, foram algumas notas que eu fiz aqui. Tem muito mais, mas o que deu assim para fazer num arranjo de uma apresentação. Né? Algum comentário, questão, perguntas? Oi, boa tarde, os colegas. Agradecer a Aristides pela apresentação. Estou aqui tentando acompanhar e fiquei com algumas dúvidas. Eu queria retomar aqui com a sua ajuda sobre algumas noções, né? Primeiro, não ficou muito claro para mim o sentido disso que você trazendo, né? O Penrose chama de receptividade. Parece que tem algum tipo de relação com autoconsciência. Está naquela série, outros termos também que você colocou, né? Que seriam funções aí que ele atribui exclusivamente à consciência humana. Você falou de insight, inteligência também. E, enfim, se desse para entender um pouquinho melhor o que ele chama disso de receptividade, por que receptividade, né? Receptividade de quê? Isso é uma questão. Uma outra seria uma tentativa de entender melhor aí nesse esquema dele a relação entre computabilidade e a ideia de incompletude, né? De incompletude e inconsistência, que vem do Gödel, né? Ah, Aparentemente ele está dizendo não só que a consciência ou a mente humana não são algoritmizáveis, não são computáveis, mas já na física e já na matemática, né? Acompanhando aí os tais três mundos dele, né? Essa incomputabilidade surgiria nesses três, né? E é desse modo que a incompletude comparece, né? Que não tem como fazer um modelo completo desses três mundos, ou tem? Será que essa outra teoria que ele acha que precisa aparecer, unificadora, daria conta disso, mas aí já não seria por via computacional, enfim, essa questão. E tem uma outra, tem relação com isso também, esclarecer essa relação entre a física quântica para ele e a consciência, né? Porque, não sei se entendi bem, por um lado, parece que a física quântica teria algum tipo, já ofereceria algum tipo de chave para entender, nos termos dele, essas funções supostamente exclusivas da consciência humana, né, e não computáveis, mas ao mesmo tempo ele acha que a física quântica, tal como ela é formulada até então, ela é insuficiente para isso, né? É, é, é por aí, ele acha que a unificação possível, a transa possível entre física e consciência seria por via da quântica, mas esta quântica ainda é insuficiente. Eram essas questões que eu tinha aqui para trazer também
tentar entender um pouquinho melhor a coisa. Só essas. Eu vou ter que recuperar, que são as 5, 6 questões aí, né? A primeira é sobre a questão da receptividade, né? Aí entra mais com algumas coisas que ele diz, inclusive, que não tem elementos para comentar muito, mas são coisas como, por exemplo, que ele chama de compreensão, né? Compreensão. Então, ele acha, no caso do nosso cérebro, nós recebemos, compreendemos e processamos, né? Ele fala muito da recepção, da receptividade. E, para ele, um computador não tem isso, né? Não tem compreensão. É como se fosse o quarto chinês lá do John Searle, né? É uma operação cega, sem nenhuma outra operação de entendimento. Então, a receptividade do cérebro, por exemplo, não está incluído na programação computacional dos algoritmos de Turing, né? Esse é um primeiro pedaço, com relação à ideia de compreensão, o que possibilita você ter insight, você ter ideias, você imaginar soluções, ou coisa parecida. Um computador vai operar ali dentro dos seus esquema algorítmico apenas. Esse é um primeiro ponto. O segundo qual era a segunda questão? Era sobre computabilidade e incompletude, né? Para ele, justamente, o que é incomputável, né? O incompletude, para ele, o que o Gödel mostra, para ele, assim, Gödel é o topo da questão, né? É que, justamente, há uma parte toda que não se reduz à ordem do cálculo, né? Da ordem da lógica, da ordem do demonstrado, do construtivo, inclusive, que fica em aberto, dentro do próprio coração da matemática. Ou então coisas que podem ser demonstradas, mas não podem ser incluídas no teorema, não faz parte dele. Como no caso das máquinas oraculares do Turing, né? Você constrói uma outra máquina que cria aqui separadamente uma resposta, que dá a resposta que é incluída aqui, aí é processada, mas elas não é a mesma máquina, são pedaços que não se juntam mais por uma forçação de barra apenas, né? Tanto que a máquina oracular do Turing é mais uma máquina de Turing, só que tem uma função separada para calcular certos problemas e ela pode ter resposta ou não para aquilo, né? Então, a questão me parece daí do que ele valoriza no Gödel é que dá para ele um instrumento matemático dele entender que né, a matemática imensa que a gente tem ainda é insuficiente para poder operar com o processo por inteiro, para produzir máquinas, inclusive, que façam essa operação, né? Quer dizer, como incluir essas operações resultantes da indecidibilidade, da incompletude, do aberto, dentro de uma operação computacional, né? Então, isso seria uma questão que, para ele bate bastante, ele repete muito essa mesma, que ele chama de gödeliana, esqueci o nome. Bem no comecinho do livro dele, né? Não estou achando a expressão. Condição gödeliana, né? Essa parte da não completude, de não fechamento do sistema. Isso estava lá nas questões do Hilbert, porque havia essa questão, a matemática dá para fechar, não dá, é completo, não é, né? Dá para terminar a matemática, não terminar esses problemas, resolver isso e fechar a matemática. E se verificou que isso era um abismo, né? Quanto mais se pesquisava nesse campo, mais buraco aparecia, né? A matemática é mais cheia de buracos do que de soluções. Então, é nesse sentido que ele vai valorizar muito, porque o Gödel faz a demonstração matemática disso. Antes disso, não se tinha prova dessa questão, né? E o segundo que prova isso por outra razão é o Turing, só que ele faz isso computacionalmente.
entre os números computáveis e os não computáveis. E o Gödel faz entre o completo, entre possibilidade de completude ou não. Isso na aritmética. Hein? Ele nem expande isso para toda a matemática. É o pessoal que foi depois extraindo outros resultantes. Ele fez bem no beabá. Né? O Penrose ele expande isso também para a ordem da physis e para a ordem da consciência. Para ele, a physis, porque a physis dele é matemática. Né? A matemática está no coração da física. Todos os fenômenos que existem são expressões matemáticas para ele. Né? Por isso que ele supõe que isso tem que pré-existir na nossa mente. Porque como é que certas formações compareceram? E eu acho depois, como ele diz, principalmente em relação à relatividade, que nunca, em momento nenhum da história da matemática, a matemática foi tão bela, digamos assim, na construção juntamente com a teoria física, né, como na relatividade. Tem uma união entre uma coisa e outra que ele entende que certamente que aquilo terá que ser matemático, né? E não a matemática apenas como um artifício extremamente sutil, uma analogia extremamente sofisticada de aproximação de outras formações. Para ele não é uma aproximação, é ela que gera, né? Daquela maneira. O teorema está lá antes de estar na cabeça das pessoas, por isso que a mente é o terceiro estágio. E primeiro o mundo platônico da matemática, segundo o mundo físico, que é decorrente, o terceiro o mundo mental, né? Que é o entendimento disso. E aí a circularidade. E ele quer um pensamento que unifique isso, né? Qual seria um pensamento físico onde isso estaria como uma coisa só, né? Eu sei que é difícil, para mim também é. E não é um pensamento assim, unanimemente aceito, é muito respeitado, né? Mas com muita gente divergindo também. Né? Qual era a terceira? Yeah. É em relação em que medida ele considera que a física quântica consegue abordar ou não esses fenômenos da consciência, Eu né? vejo que Porque o maior parece que problema ele vai por aí, mas ao mesmo tempo ele acha que tem que ter outra, né, uma porque melhor. o que ele acha que a física que resolveria a parada seria de tal maneira que tivesse a passagem de uma para outra, ou a conexão, a transa de uma para outra. Né? De que maneira que isso se desse, unificando essa. Você vem numa escala, de repente, pum, cai em outra escala, é outra história, né? Muda completamente. E qual é a passagem que está ali? Como é que se dá isso? Né? Tem uma coisa ali. Então, para ele, o que falta, basicamente, na quântica é como é que se dá essa mudança súbita, princípio de escala, mas muda também de concepção de mundo, né? É outra realidade. Esse é o limite que ele mais descreve, né? Como é que vai se fazer? E ele tem um respeito muito grande pela relatividade, que não é o mesmo respeito que ele tem pela quântica. Mas ele verifica que isso que a gente tem na cabeça, né, insight, imaginação, essa coisa toda, que não precisa ter uma regragem ordenada computacional, que ela funciona de maneira homóloga ou parecida com aquilo que se descreve dentro da física quântica. Então, para falar de física, quer dizer, qual seria a física que poderia dar substrato para que a consciência funcionasse assim? A clássica não serve, a newtoniana não serve, a einsteiniana também não. A quântica é a que mais se aproxima, mais parecida. Né? Aí chega o Hameroff e diz, olha, os microtúbulos parece que funcionam com sobreposição quântica. Né? Em dado momento, se dá uma decoerência, se dá uma queda, se dá uma mudança de estado ali. Então, ele considera isso, ele acha que esse ponto aí que pode ser o ponto para pensar a questão física da consciência.
Agora, como é que se dá isso? É a pesquisa dele proposta como ORC-OR. Né? Como é que vai se dar a orquestração desse movimento, né? A passagem de um para o outro. Né? Como é que vai se dar essa ordem, como é que ele chama de... Só para dar o nome aqui. Orchestrated Order Reduction, né? Essa redução. Vai operar uma simplificação ali nesse campo. Né? Eu suponho que deve ser uma pesquisa em curso, né? Que deve estar sendo feita pela equipe do Hameroff, equipe do Penrose, etc., e tal, para a demonstração mais cabal dessa hipótese. Né? Não sei se esclareci um pouco mais. Tem uma inscrição. Então, tem uma inscrição aqui, Aristides. Patrícia. Olha lá. Olá, Aristides. Olá, Patrícia. Colegas, obrigada pela apresentação. Eu vou fazer só 2 comentários, até em função do que o Iago perguntou, e basicamente 2. Um é a questão da consciência, a forma como ela é pensada ou definida é sempre muito problemática, né? Isso acho que é um dos pontos, um dos poucos pontos fracos, né, da pesquisa, enfim, da proposta do Penrose, e que é onde muitos autores caem, né? Uma dificuldade de definir consciência, ou aceitar, né, definições pregressas, né, que são insatisfatórias para o processo, para a complexidade do processo que eles estão abordando. Né? Então, a ideia de consciência ali no Penrose é basicamente tem um aspecto que ele chama mesmo de passivo, né, que é essa ideia de lidar com coisas que são dadas, como a própria identidade pessoal, fala-se identidade pessoal, ou um sentido de presença. Isso é passivo no sentido de que não é uma construção da consciência, mas só uma apreensão de uma experiência dada. E um aspecto ativo, né, que é livre-arbítrio, olha ali o livre-arbítrio, e a ideia de a possibilidade, que isso é complexo, né, isso é considerado complexo, de você planejar ações, ou seja, lidar com o futuro, né? Isso seriam atributos da consciência. Mas isso está em qualquer, né, psicologia, está num tratado de psiquiatria, enfim. Não sei se isso define muito bem ou caracteriza muito bem a consciência. Né? Então, isso me parece um aspecto problemático, né? Não saber o que é a consciência direito. E a segunda coisa esses 3 mundos do Penrose são muito, muito próximos e parecidos com a proposta do Popper, que também é uma proposta de 3 mundos, né? Só que é um mundo material, um mundo mental e um mundo da teoria, que ele chama ali das ideias objetivas, né? Eu acho que isso também é problemático para nós, porque é uma maneira segmentada de pensar processos que eles supõem diferentes, funções diferentes, enfim, origens diferentes, e aí segmenta muito, muito ao modo platônico, inclusive, né? Dualista. Isso também é problemático, né? Na falta de pensar em termos de tópica, eles ficam segmentando mundos, né? E tornando talvez a relação entre eles difícil de entender, porque o paradigma não é de transa, né? É de recorte. Eu acho que o Penrose cai um pouco nessa ideia quando fala desses 3 mundos aí. E eu acho que a grande questão um caminho de entendimento dessa crítica é a discussão sobre determinismo, né? Que eu acho que é um dos panos de fundo, né? De por que para ele a física quântica não é exatamente mecânica, a insuficiência de um modelo, digamos,
clássico de física para descrever os processos da consciência. Acho que toca toda uma discussão das ciências físicas, enfim, das ciências de modo geral, a respeito do que é o determinismo, que é o grande ainda hoje, né? Modelo para pensar o conhecimento, enfim. E aí você começa, mesmo falando de caos indeterminista, fenômenos quânticos, ainda se aborda com esse modelo determinista. Se você não pode determinar antes, você determina depois, né? Mas ainda é toda uma discussão que, no fundo, remete à ciência clássica, né? Determinar, né? Quem determina, enfim. E aí eu acho que realmente ele tem razão em querer um outro paradigma, né? Porque para dar conta do que ele quer tá apontando ali, tomando como objeto para tratar, não dá, né? Então, essa discussão sobre determinismo também é uma linha aí, né, condutora. Era só fazer esses comentários, muito em função do que o Iago perguntou também. A gente fica por aqui, Aristides? Não sei, tem mais algum comentário? Alguém vai fazer algum acréscimo? Outras dúvidas? Fica o convite de quem tiver mais interesse de ir pelo livro ou as entrevistas do Penrose também no YouTube, né? Tem muita coisa em que uma entrevista esclarece muito, muitas vezes. Mas tem mais sobre as pesquisas dele sobre o buraco negro do que sobre sombras da mente, né? Mas o Hameroff tem muita coisa. Então, se entender um pouco essa problemática aí, né? O que eu acho interessante, pelo menos, é que ele não é tão... Ele é muito mais suspensivo do que o Rovelli, por exemplo, quando fala de física quântica, né? Então, eu acho bom ter essas coisas na cabeça, ter outros contrapontos para ver que a coisa não é tão pacífica quanto possa parecer, né? É um campo de batalha muito, muito cerrado, né? E o que eu acho interessante também nessas pesquisas todas é que talvez um dos maiores mitos a serem demolidos nessa história do conhecimento pela física e pela matemática foi a onipotência que se atribuiu tanto à física quanto à matemática, né? E aí elas começaram a fazer muito mais água e buraco do que parecia, né? A matemática em particular, né? É interessante que quando começaram a abordar de fato os problemas, eles se tornaram imensos, né? Cada vez tem mais buraco do que solução, né? Rarissimamente um problema daqueles antigos tem uma solução aceita, né? É o caso, por exemplo, dos números chamados de números primos. É um problema matemático de mais de 2.000 anos. Então, tem alguma coisa aí que realmente tem alguma coisa que é incompleta, né? O projeto da completude, ela sobrou ali. E uma coisa que a gente, relendo Lacan, por exemplo, estudando Lacan, vê o quanto Lacan foi influenciado por essas concepções, né? As fórmulas quânticas dele, embora sejam pelo todo dos conjuntos, ali, pela lógica clássica, lógica das proposições, etc., mas ele teve que considerar fortemente a noção de consistência e a noção de incompletude, né? Aquela formulação que eu acho genial dele sobre todo e não todo, acho alguma coisa assim fantástica, que certamente tem ali uma grande influência do pensamento, principalmente do Goethe, né? Na formulação daquilo. Ele caiu fora da noção de todo, como vinha formalizado
pela filosofia, pela lógica e mesmo pelo pensamento científico, né? Foi uma virada fantástica. Agora, posso falar um pouquinho? Sim. O Lacan faz essa aproximação, né, Aristide? Você está dizendo aí, digamos, ele usa, né, o Gödel, a ideia de inconsistência para aproximar da teoria da mente, da psicanálise. Agora, de fato, quem faz a aproximação da física com a psicanálise é o Magno, né? Claro, Freud não fez nem o Lacan, né? Eu entendo assim, né? O Magno sempre tem a referência à física, né? Como sendo, ou assim, a ideia de pensar a mente e a cosmologia no mesmo é homogêneo, né? Esse eu acho que é o grande passo dentro da psicanálise, porque nem Freud, nem Lacan, nem nenhum outro, né? O Freud, por exemplo, parece ser gödeliano quanto a isso, né? Ele dá a amostra da resultante e quando chega na pulsão, até ele tem que pensar a pulsão como, né, inserida em outra situação, mas que ele não tem de onde ancorar, né? Ele vai falar entre o somático e o psíquico, ele fica naquela coisa ali. Essa proposição da pleromicidade, acho que a gente tem que ainda bater mais nesse conceito do pleno, né? Que é a ideia de haver. Eu acho que na ideia de haver e de formação, a gente tem aí uma outra visada, né? O haver porque não tem qualquer desenho lhe cabe, né? se for pertinente, né? Assim como a ideia de formação também, né? O que derroga a situação da nossa condição humana, ou meramente aí e vê isso como uma possibilidade extremada de outras expressões, né? Então, tem uma galera toda que pensa, por exemplo, a matemática que nós temos, é o caso de um Wolfram, né? É uma matemática que é feita por humanos dentro de um certo plano de existência, de um certo modo, com questões que lhe competem, né? Isso feito em outra parte, com outras pessoas, com outro tipo de situação, daria também outras matemáticas. Não é o que o Penrose pensa. Daí que eu acho o platonismo dele surpreendente. Eu acho que ele é antropológico ainda. Eu ontem andando, pensando, preparando essas questões, que isso fica habitando a cabeça da gente, e tem uma coisa assim, só para partilhar com vocês um pouco. Eu falei, pô, o Penrose é careta. Uma coisa assim, me vem essa coisa de ele não ultrapassa certos pontos, ele tem um protocolo cerrado demais, né? Mas mesmo assim, considero uma produção espantosa, né? O que ele junta, o que ele articula, o que ele diz, o que ele pensa é fantástico. Acho que a gente pode ficar por aqui, Aristide. Acho que sim. Uhum. Já são 15 para as 4. 15 para as 4, né? É. Bem, então okay. Tá. Obrigada, Aristide. E a gente te agradece pela sua apresentação. Que agradeço a vocês a paciência de escutar tudo isso. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.